Tudo rapidinho aqui, já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, também conosco Oral Center Odontologia Especializada, Vitalícia Levíssima Água de Marília e Lancheiro Alimentos de Marília para o Mundo, Lancheiro Alimentos. Olha, a gente está conversando com o Dr. Wilson Kleinschmidt hoje aqui, falando sobre esses implantes sem enxertos em maxilares atrofiados. Para você entender, é aquele indivíduo que tem aí, se de repente você se enquadra aí nesse perfil, é bacana você ficar por dentro. Você que usa a dentadura e tem aí o desejo de realmente se livrar dela, e aí você fica preocupado, poxa, mas faz muito tempo, será que eu vou conseguir? Eu vou ter que colocar enxerto ósseo, não vou? É exatamente sobre isso que a gente está falando hoje aqui com o Dr. Wilson Kleinschmidt, que é uma técnica realmente avançada, aonde na maioria dos casos é possível hoje realizar, mesmo aí com o tempo avançado já de uso de dentadura, não utilizar o enxerto, na maioria dos casos. É claro que existem algumas exceções, mas eu tenho certeza que se você for buscar realmente o atendimento, certamente você vai ser um dos beneficiados. Então, aproveite e confira aqui os detalhes conosco no programa Conexão de hoje. Doutor, aí, exatamente, eu gostei dessa imagem porque eu ia lhe perguntar isso. Quantos implantes são feitos assim em média para você realizar essa colocação para o indivíduo que não tem nenhuma dentição? Normalmente são de 4 a 6 implantes. É uma situação bem definida, vai depender aí da disponibilidade óssea para que se possa instalar esses implantes ósseo-integrados. Em pacientes com uma quantidade avantajada, aquele paciente que teve problema nos dentes, teve que extrair recentemente, que tem uma boa quantidade óssea maxilar ou mandibular, para esse paciente até 4 implantes são suficientes. Dependendo da situação, resolve muito bem o problema, como eu tenho feito muitos casos dessa maneira. Outros pacientes precisam de 6 ou 8, dependendo a situação de cada um, mas é possível, em cada caso, se definir, fazer um plano de tratamento, elaborar uma situação e fazer os implantes. Então, todos estão aptos, de uma maneira ou de outra, a receber implantes ósseo-integrados. Legal. Vamos mostrar aqui, Magrão? Vamos dar um pulo na tela aqui para o doutor mostrar para a gente aí, que é exatamente o que ele estava dizendo, ó. Você tem ali, na imagem, são 4. Exatamente. Aqui são 4 implantes. É uma imagem que veja que você tem uma maxila bem avantajada. Aqui foram colocados 4 implantes, depois a prótese fixa colocada sobre os 4 implantes. Isso, em termos de resultados, veja que parece que os dentes nasceram novamente. Se compararmos os dentes dos implantes em cima com os dentes naturais embaixo, os dentes do implante estão bem mais bonitos, porque os dentes naturais estão, de certa forma, um pouco desgastados, tem um pouco de espaço entre eles, houve alguma perda dos dentes de trás, então abriu espaço entre os dentes da frente. Mas se compararmos os dentes do implante com o natural, o que parece mais bonito, mais natural, justamente é o do implante. Então é uma situação muito bem definida. Temos assim vários casos que eu poderia mostrar em relação a essa situação. E como eu comentei, pacientes que têm maxilas muito atrofiadas, que antes, a questão de anos atrás, vamos colocar 10 anos atrás, indicávamos enxerto para todos os casos. Hoje, muito poucos casos são necessários de enxertos ósseos. Então, nós trabalhamos com o remanescente de uma maneira que aumentamos o número de implantes, utilizamos as estruturas que temos, fazemos um procedimento, um protocolo elaborado por nós que evita o enxerto ósseo em 90% dos casos. E essa eu diria que é a boa notícia que a gente traz hoje, né, doutor? Porque muita gente se sentia limitada em fazer o tratamento por conta até dos enxertos. Sim, com certeza. Ele limita em termos de tempo e limita em termos de custos que aumentam. São procedimentos que às vezes inviabilizam o sonho daquela pessoa. Aquela pessoa às vezes tem o sonho de fazer os implantes ósseo-integrados, e ela não consegue por conta, às vezes, desses altos custos que, infelizmente, hoje ainda envolvem os implantes ósseo-integrados. Doutor, vamos mostrar mais um caso aí. Vamos lá, para a tela ali, Magrão, para a gente conferir aqui. Nós temos aí um outro... Temos outros casos com mais implantes também, que são casos de... Veja, esse caso, por exemplo, ele tem... É um caso também que a pessoa ainda tem alguns remanescentes,
Tem dentes aqui dela, da pessoa, naturais, e também os que foram colocados 4 implantes. E veja também a situação dos dentes depois de colocados. A situação, o aspecto, traz uma naturalidade muito grande. Como a imagem está buscando, a câmera está buscando a imagem na tela direto, ela fica um pouco opaca para o telespectador, para quem está nos vendo. Mas ao natural, ela vista sem essa... Eu vou diminuir até um pouco a luz aqui para ver se nós conseguiremos melhorar, diminuir um pouquinho essa opacidade. Realmente melhorou. O aspecto da pessoa com o dente, comparando-se o dente do implante com o dente natural, o implante está mais bonito, está parecendo que é mais natural. Nós comparamos com os dentes naturais e eles parecem até feios perto dos implantes. O senhor sabe que essa é uma situação que a gente tem observado e depois que a gente acaba acompanhando, entrevistando aqui, então a gente tem percebido isso, né, doutor? Que como a odontologia assim avançou nesse aspecto, né, na questão da naturalidade. Essa é um dos princípios, né, que vocês buscam aí, né, doutor, de atingir essa naturalidade. Sim, hoje a odontologia ela conseguiu chegar a patamares antes, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, não imagináveis, vamos dizer assim, com a ascensão dos implantes ósseo-integrados, com a ascensão da parte estética, com toda essa parte, essas novidades nos tratamentos odontológicos, principalmente a estética aliada à função, a odontologia trouxe resultados muito grandes, está beneficiando milhões de pessoas em todo o mundo. Então essa é uma situação real. Para a odontologia hoje nós não temos limites em termos de tratamentos. Pode a pessoa não ter nenhum dente, pode a pessoa usar dentadura, pode a pessoa não ter nenhuma estrutura óssea, nós vamos criar osso, nós vamos neoformar uma estrutura óssea, nós vamos instalar implantes ósseo-integrados, nós vamos fazer próteses fixas sobre esses implantes e o resultado nós vamos chegar a essa imagem que são dentes com uma situação, uma aparência naturalíssima. Então, desenvolve-se a função e a estética integralmente para os pacientes. Doutor, e essa coisa de que o indivíduo, depois que coloca esses implantes aí, coloca essa dentição nova, ele pode mesmo comer churrasco? Porque o indivíduo, ele não tinha esse hábito porque tinha medo, não tinha nenhuma segurança. Ele volta realmente a poder se alimentar de tudo? A mastigação dele volta ao normal. Ele antes tinha, com certeza, limitações, principalmente quem usa próteses inferiores, as dentaduras de baixo, elas são muito desconfortáveis. Qualquer detalhezinho que pega por baixo da prótese, qualquer sementinha, a pessoa vai comer um tomate, uma salada de tomate, sentada mesmo num restaurante. Usando uma dentadura, principalmente na parte de baixo, entra uma sementinha de baixo, aquela sementinha do tomate, ela é extremamente ela causa uma dor muito grande, extremamente dolorida essa situação, porque ela entra por debaixo da prótese, a pessoa vai mastigar, aquela sementinha, ela crava na gengiva, ela machuca a gengiva, a pessoa acaba tendo que, na maior parte das vezes, até levantar da mesa para conseguir retirar e depois retornar à mesa. Então é muito desconfortável, é muito inseguro. Então realmente a situação de próteses, principalmente de baixo, são muito desconfortáveis. E os implantes estão aí para resolver essa situação. Felizmente existe esse recurso hoje. Doutor, vamos imaginar um indivíduo que não tem lá essa dentição superior, por exemplo, e vai fazer com esses implantes e tal. Em quanto tempo, em média, se consegue concluir? Não necessitando do enxerto, né? Certo. Numa média, em torno de 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses. Hoje nós utilizamos ainda o tempo de ósseo-integração, de calcificação do implante, em torno de 3 a 4 meses. Ele já ósseo-integra com menos tempo. Só que por questão de segurança, por questão para não ter perdas, para não termos aí alguns dissabores, alguns problemas que pretendemos evitar, trabalhamos com a segurança máxima. Então colocamos uma média de 3 a 4 meses de
pós-integração, ou seja, calcificação dos implantes. Após esse período, mais 60 dias, nós já conseguimos colocar a prótese muitas vezes definitiva. Quer dizer que no máximo em 6 meses ele já tem lá... Já está. Normalmente depois dos 4 meses nós já colocamos a prótese provisória. E depois de 6 meses a definitiva. Veja bem que se nós formos fazer enxertos para recuperação de estruturas ósseas, só um enxerto para que ele se integre, para que ele osso integre, ele demora de 6 a 8 meses. Só o enxerto. Um enxerto. Aí depois que você faz o processo do implante? Depois que nós partimos para o processo do implante e depois para o procedimento da prótese. Quer dizer, então você tem de 6 a 8 meses para o enxerto, mais 4 para o implante, só aí você já tem 1 ano praticamente. Existem situações onde há uma necessidade de enxerto ou muitas vezes tem pacientes que querem fazer o enxerto até, existe isso também. Existem pacientes que têm uma maxila em condições de fazer o implante, eles querem fazer o enxerto para conseguir volume estético labial, um suporte labial, sem precisar aí de algum recurso de gengiva artificial, sem precisar de algum recurso extra para conseguir recuperar o volume do lábio, para tirar aquelas rugosidades nasogenianas, as rugosidades labiais do lábio superior, que normalmente vem com a atrofia da maxila, vem essas rugosidades, o murchamento, murcha a maxila, murcha o lábio, murcha a parte superior e a pessoa se sente desconfortável com isso. Então, tem pessoas que querem fazer o procedimento do enxerto. Falam, olha, eu quero fazer porque eu quero ganhar volume na minha maxila para dar volume no meu lábio. Então partimos para o enxerto, fazemos. E em alguns casos, nesses tipos de, vamos dizer assim, nesse tipo de situação, nós podemos fazer o enxerto e o implante ao mesmo tempo. Então nós passamos a fazer tudo num procedimento e depois de 6 meses de calcificado, de integrado esse osso enxertado e de calcificados ossos integrados os implantes, nós já podemos então partir para a prótese, que é o que diminui muito o tempo de final de conclusão do tratamento. Então existem casos que são dessa maneira, casos onde o paciente não quer, não pode e não tem condições de fazer o enxerto, e tem o caso que aquele paciente ele não precisaria, mas ele quer por motivos estéticos de volume. Eu oriento, olha, mas você pode fazer o seu implante e você pode ir a um cirurgião plástico, que existem muitos renomados cirurgiões plásticos altamente capacitados, muito bons em Marília, que eu posso indicar para esse paciente fazer o preenchimento, com o preenchimento com ácido hialurônico, com várias formas de ele recuperar o volume do lábio, fazendo esses preenchimentos com o cirurgião plástico. Mas ele opta às vezes, mesmo assim, por querer fazer um enxerto. Pela questão óssea mesmo ali. Por essa questão óssea. Então, nesses casos, nós fazemos o enxerto sem problemas. E isso também fica muito bom, o resultado é excelente, é muito satisfatório. Aliás, se o senhor tiver um caso, o senhor prepara aí, doutor, no próximo bloco a gente já volta para mostrar, porque realmente a diferença que faz, né, quando você tem aí esse enxerto. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência para o terceiro bloco do programa Conexão de hoje. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Novembro Azul chegou, hein? É a hora de você ter um dedinho de prosa com o seu médico. É isso mesmo. O Novembro Azul chegou o momento realmente de você fazer aí o seu exame, tanto de PSA quanto de toque, enfim, buscar mesmo a orientação do seu urologista, tanto para a questão de próstata, como para outras doenças também, a preocupação com a saúde do homem. E preocupação com a saúde do homem também é uma preocupação da Unimed. É plano da Unimed cuidar da sua saúde. E também conosco a Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheira Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheira Alimentos. E Oral Center Odontologia especializada. É rapidinho, a gente volta na sequência. Até já.